Você sabia que o Airbnb, uma plataforma global avaliada em mais de 90 milhões de dólares, começou com dois amigos que precisavam de dinheiro para pagar o aluguel? No vídeo de hoje, descubra como uma simples ideia se transformou em uma das startups mais inovadoras e disruptivas do mundo, com valuation superior às maiores redes de hotelaria que temos atualmente. E tudo isso sem ter ao menos um quarto sequer. Vem comigo. Fala, mestres! Aqui é a Duda, a marqueteira da casa, e hoje eu vou te contar uma história inspiradora para você que sonha em começar a empreender ou até mesmo já tem uma ideia de startup e não sabe se sua ideia é valiosa. Vamos começar voltando nossa história lá em 1999, onde Brian Chesky, fundador do Airbnb, estudava design industrial e era capitão do time de hóquei. Lá, ele conheceu e se tornou amigo de Joe Gebbia, seu futuro cofundador do Airbnb. Após a formatura, Chesky mudou-se para Los Angeles, onde trabalhava como designer industrial por $40 mil ao ano. Cansado do trabalho, especialmente de projetar vasos sanitários, ele se mudou para São Francisco e passou a morar com Gebbia. Em 2007, 8 anos que Joe Gebbia e Brian Chesky já moravam juntos, estavam enfrentando um dilema financeiro muito comum. O aluguel estava além do que eles podiam pagar naquele mês. E ao invés de se mudarem para uma cidade mais barata, decidiram buscar uma oportunidade para resolver essa situação. E como quem procura acha, lá estava a chance deles. Um evento de design que aconteceria na cidade, atraindo muitas pessoas em busca de hospedagem. Foi aí então que perceberam que os hotéis locais não teriam capacidade para acomodar todos os participantes do evento. E aí veio o insight. Que tal transformar o apartamento em uma hospedagem improvisada para os designers? Vamos oferecer colchões de ar para dormirem, café da manhã e banheiro. E para a divulgação, vamos desenvolver um site chamado Airbed and Breakfast. Esse foi apenas o começo de uma jornada que transformaria o conceito de hospitalidade. Neste evento, eles conseguiram 3 clientes e com essa experiência perceberam o enorme potencial de sua ideia. Ao se encantarem com Airbed and Breakfast, entraram em contato com o ex-colega de quarto de Gebbia. Nathan era um prodígio na programação e formou-se em ciência da computação em Harvard. Sua missão? Desenvolver um site mais eficiente para a startup. Porém, como nada na vida vem fácil, eles se depararam com uma situação que poderia tê-los desanimado. Enxergando o potencial da ideia e mais um evento grandioso, relançaram o site na época do evento SXSW, que ocorreu no início de 2008. No entanto, conseguiram apenas um cliente. E após isso, os fundadores enfrentaram dívidas crescentes e a pressão financeira. Mas, mesmo diante das adversidades, suas determinações e criatividade os impulsionaram a superar os obstáculos e continuar a construir o que se tornaria uma das empresas mais valiosas do mundo. E aí veio a segunda grande ideia. Após o fracasso do lançamento, os recursos dos fundadores estavam esgotando rapidamente e já acumulavam uma dívida de mais de $20 mil em cartões de créditos. Brian então buscou ajuda. Ele se voltou para seu amigo Marshall, cofundador da Twitch, em busca de orientação. Com a ajuda de Marshall, Brian e seus sócios foram apresentados a 7 importantes fundos da Venture Capital do Vale do Silício. Após uma série de rejeições desanimadoras por parte dos investidores de capital de risco, Brian Chesky e seus sócios encontraram-se em uma situação financeira cada vez mais complicada. No entanto, em meio a um cenário desafiador, uma oportunidade inesperada se apresentou durante a Convenção Nacional Democrata no final de 2008, em Denver, onde a escassez de quartos de hotel estava no auge devido à presença esperada de mais de 80 mil pessoas, incluindo o candidato Barack Obama. Com a demanda superando a oferta, Chesky e sua equipe decidiram divulgar o site para atender os democratas que procuravam acomodações para o evento. Apesar das dificuldades, conseguiram cerca de 90 reservas, mas a situação financeira ainda era precária. Foi nesse momento que a criatividade de Brian e Joe brilhou, e uma ideia surgiu destinada a mudar para sempre o destino da startup. Diante das dívidas sufocantes e da falta de investidores dispostos a acreditar na ideia, o trio do Airbnb decidiu adotar uma abordagem criativa e um tanto inusitada para arrecadar fundos.
compraram grandes quantidades de cereais no mercado local e os embalaram em caixas com marcas Obama Oats e Cap McCain's, um produto que fazia alusão aos candidatos presidenciais da época. O que começou como uma brincadeira de relações públicas acabou se transformando em uma fonte inesperada de receita, com cerca de 800 caixas vendidas a $40 cada. Essa iniciativa gerou mais de $30 mil em faturamento, proporcionando um alívio momentâneo nas finanças do grupo. No entanto, apesar desse sucesso temporário, a necessidade de capital continuava presente, especialmente porque já havia enfrentado a rejeição de 15 investidores, incluindo um que simplesmente durante uma reunião numa cafeteria, fingiu que ia ao banheiro e não voltou mais, deixando-os desanimados. A virada de jogo ocorreu quando os fundadores do Our Bed and Breakfast conseguiram uma reunião com Paul Graham, cofundador da renomada aceleradora de startups Y Combinator. Embora a apresentação tenha sido descrita como desastrosa pelos próprios fundadores do Our Bed and Breakfast, o momento decisivo aconteceu quando, ao saírem da sala, Gabe entregou a Graham uma das caixas de cereais que havia vendido. Intrigado, Graham quis saber mais sobre aquela peculiar ação. Ao descobrir que os jovens empreendedores haviam faturado mais de $30 mil com a venda de cereais, o investidor teve uma mudança de perspectiva instantânea diante da garra dos fundadores, acreditando então que eles seriam capazes de fazer qualquer ideia ser um sucesso. Essa reviravolta levou Paul Graham a se tornar o primeiro investidor da empresa, injetando $20 mil em troca de 6% de participação na startup. Além do investimento financeiro, Graham convidou os rapazes para se integrarem à Y Combinator, onde passaram 3 meses de 2009 aprimorando seu produto e recebendo orientações valiosas. Durante uma tarde de brainstorming, a equipe, junto com Paul, estava imersa na análise de resultados da pesquisa de reservas, buscando identificar as falhas e entender por que os números não estavam decolando. Identificar o problema é apenas o primeiro passo, não é mesmo? No caso da Our Bed and Breakfast, a equipe percebeu que as fotos das acomodações eram o calcanhar de Aquiles. E qual foi a solução inovadora de Paul? Ir até onde estavam os clientes e tirar fotos profissionais das acomodações. Com este e outros insights valiosos nas mãos, a equipe conseguiu direcionar seus esforços para resolver os problemas reais enfrentados pela empresa, desencadeando um crescimento impressionante. Em março de 2009, um pouco mais de um ano após o desastre do evento SXSW, o Our Bed and Breakfast já contava com mais de 10 mil usuários e 2 mil reservas. Para maior crescimento, a companhia decidiu simplificar o nome da startup de Our Bed and Breakfast para Airbnb, expandindo também o seu escopo para incluir não apenas quartos, mas casas e apartamentos inteiros e eliminando a necessidade dos anfitriões oferecerem café da manhã para os hóspedes. O momento seguinte foi crucial. Em abril de 2009, receberam um aporte significativo da lendária Sequoia Capital, totalizando $600 mil em investimento na startup. Nessa época, Chesky estava tão imerso na experiência do Airbnb que acabou vivendo exclusivamente em suas acomodações por alguns meses, devido ao espaço limitado em seu próprio apartamento, onde os funcionários do Airbnb trabalhavam. Em meio ao caos financeiro global de 2008, o Airbnb fez seu grande lançamento, enquanto o mundo enfrentava uma crise econômica sem precedentes após a queda de grandes bancos de investimento. O Airbnb surgia como uma solução inovadora, com muitas pessoas buscando maneiras de aumentar sua renda em tempos difíceis e viajantes ávidos por acomodações acessíveis. A plataforma encontrou um cenário perfeito para prosperar. O segredo do sucesso do Airbnb estava em sua habilidade de unir dois grupos de interesse. Ao conectar anfitriões em busca de uma renda extra com viajantes em busca de hospedagem acessível, o Airbnb se tornou uma peça fundamental na economia compartilhada. Além disso, sua abordagem tecnológica e inovadora, utilizando inteligência artificial para personalizar anúncios e um sistema de pagamento seguro, destacou a plataforma como líder do setor. Mas o verdadeiro trunfo do Airbnb foi a sua expansão global. À medida que mais pessoas se juntavam à plataforma em todo o mundo, ela se tornava ainda mais atrativa para os viajantes, alimentando um ciclo de crescimento exponencial.
Em um mundo abalado pela crise, o Airbnb emergiu como uma luz brilhante, oferecendo oportunidades tanto para anfitriões quanto para os viajantes em busca de novas experiências. 4 anos depois de receberem primeiros hóspedes com colchões infláveis, lá em 2011, o Airbnb já era uma presença global em 89 países, com mais de 1 milhão de reservas no histórico. Em 2011, os principais fundos da Venture Capital do Vale do Silício investiram impressionantes 112 milhões de dólares na startup, catapultando sua avaliação para 1,3 bilhão de dólares, transformando-a em uma unicórnio. Essa enxurrada de financiamento permitiu à empresa expandir sua equipe, mudar-se para um escritório convencional e almejar voos ainda mais altos. No entanto, como em qualquer jornada de sucesso, novos desafios logo surgiam. No universo do Airbnb, onde estranhos compartilhavam seus lares, as vozes céticas ecoavam desde o início. E, infelizmente, essas preocupações se tornaram realidade. Uma freelancer buscando uma renda extra se tornou anfitriã da plataforma e alugou seu apartamento enquanto fazia uma viagem. Ela descreveu seu lar como um refúgio de luz e paz, mas ao retornar, encontrou sua casa devastada. Os hóspedes haviam destruído todos os seus móveis e furtado joias que estavam em uma prateleira trancada. Diante desta situação, ela compartilhou em seu blog o terror diante da experiência, descrevendo ataques de pânico e uma sensação de falta de segurança em sua própria casa. Essa situação viralizou e chegou até os escritórios do Airbnb, onde a equipe se viu diante de um dilema ético e legal. Enquanto alguns clamavam por uma resposta pública e redentora, outros temiam implicações legais de assumir a culpa. A equipe jurídica optou por uma declaração vaga, deixando o Airbnb em uma encruzilhada ética e legal complexa. A reação negativa atingiu em cheio o Airbnb, e Brian, atolado em preocupações e insônia, decidiu tomar uma atitude. Ignorando os conselhos legais, ele se sentou diante do computador e despejou suas emoções em um texto sincero. Admitiu os erros, reconheceu a decepção causada à pessoa cuja casa foi destruída e não parou por aí. Brian anunciou uma garantia de $50 mil para proteger os anfitriões de danos, retroativamente. Além disso, introduziu uma linha de atendimento ao cliente 24 horas, oferecendo suporte total. Essas medidas, embora custosas, eram cruciais para manter o apoio vital dos anfitriões e garantir o futuro da plataforma. Contudo, mal uma crise estava sendo resolvida, outra, ainda mais desafiadora, estava se aproximando. Enquanto em alguns lugares do Airbnb colaborava com reguladores para operar dentro da lei, em outros enfrentava oposição, com alegações de que o modelo de negócio do Airbnb era ilegal. Em Nova York, o poderoso setor hoteleiro liderou uma batalha contra a plataforma, enquanto em Berlim, alugar casas inteiras por períodos curtos tornou-se uma atitude fora da lei. Uma das principais críticas era que o Airbnb favorecia proprietários de múltiplas propriedades em vez de moradores locais. Muitos viam a plataforma como uma ameaça ao mercado de aluguéis de longo prazo, aumentando os preços e retirando moradias de mercado. Os dados revelavam um cenário preocupante. Milhares de anúncios pertenciam a proprietários com múltiplas propriedades, e alguns lucravam milhões. Conflitos surgiram entre o proprietário e os inquilinos, com alguns até instalando câmeras escondidas para flagrar sublocações não autorizadas pelos proprietários. Em resposta, alguns anfitriões do Airbnb instruíam seus hóspedes a se passarem por parentes. Entretanto, em meio a um turbilhão, Brian fez uma declaração reveladora. O maior desafio não era a regulamentação ou a concorrência, mas sim a capacidade de continuar inovando. Chesky sabia que o sucesso duradouro exigia expansão para novos mercados. Decidido a elevar o papel do Airbnb na jornada de viagem das pessoas, lançou o recurso Experiências, oferecendo aventuras únicas conduzidas por moradores locais, desde meditação até tours assustadores à noite. A ideia era imergir os viajantes na autenticidade dos destinos. Os anfitriões, além de alugarem seus espaços, agora lucram com essa nova experiência que eram exclusivas, gerando um novo fluxo de renda. O visionário Brian Chesky almejava que o Airbnb se tornasse uma plataforma completa para todas as necessidades de viagem, desde reservas em restaurante até a compra de passagens. No entanto, antes que esses planos pudessem decolar,
um evento monumental abalou o mundo inteiro, mudando o rumo dos seus projetos. Em 2020, um vírus mortal varreu o planeta, desencadeando uma crise sem precedentes. O impacto foi sentido em todos os cantos, deixando empresas de joelhos e incertezas pairando no ar. O Airbnb, como uma das muitas outras, enfrentou a tempestade avassaladora durante o auge do Covid. Com reservas despencando em até 80% na Europa, o futuro da plataforma estava muito ameaçado. A pandemia desencadeou uma maré de cancelamentos, ultrapassando a marca de $1 bilhão em prejuízo. Anfitriões e hóspedes se encontravam em um impasse doloroso. Reembolso eram exigidos, mas cada centavo perdido representava uma ferida aberta para muitos. Em meio ao caos, o Airbnb optou por priorizar a saúde e a segurança, optando por permitir cancelamentos. Foi um gesto que dividiu opiniões, mas refletiu a prioridade da empresa: proteger aqueles que a sustentam. Nesses tempos sombrios, cada decisão se tornou uma batalha entre a ambição de crescimento e a humanidade, definindo o curso de um dos capítulos mais desafiadores da história do Airbnb. Com o mundo inteiro recuando para dentro de casa, as viagens tornaram-se uma lembrança distante durante a pandemia. No entanto, em meio ao caos, a empresa não recuou, mas sim se adaptou. Confrontados com uma crise sem precedentes, o Airbnb mudou seu foco para oferecer anúncios de locais próximos, um movimento que desencadeou um aumento exponencial nas reservas através da plataforma. Enquanto o mundo se retraía, o Airbnb encontrou uma maneira de manter sua luz acesa, oferecendo refúgio para aqueles que precisavam, mesmo que apenas por um final de semana. Mas essa não foi a primeira vez que o Airbnb enfrentou as épocas de vacas magras. Desde batalhas legais até desafios inimagináveis, como a destruição de propriedades de seus anfitriões, a empresa passou por um verdadeiro teste de fogo. Mas com cada desafio, a empresa emergiu mais forte e resiliente, desafiando as expectativas e moldando a história de uma maneira que poucos poderiam ter previsto. A jornada do Airbnb, desde suas origens modestas até se tornar uma potência global, é verdadeiramente extraordinária. E em um mundo onde poucos viam potencial em uma ideia simples, os fundadores preservaram e revolucionaram a forma de como viajamos e vivemos. A história do Airbnb é um testemunho inspirador de como uma ideia simples, nascida das necessidades e alimentada pela determinação, pode transformar-se em uma revolução global. Brian Chesky e Joey Gebbia, com apenas um loft, colchões de ar e um sonho de empreender, desafiaram a norma e criaram uma das startups mais valiosas do mundo. Mesmo diante das adversidades, desde o fracasso inicial do site até a crise da pandemia, sua resiliência e criatividade os condicionaram ao sucesso. E se você tem uma ideia, por menor que pareça, a história do Airbnb nos ensina que o momento certo para começar é agora. Não espere a situação perfeita, comece com o que você tem. Aprenda com os desafios e esteja aberto a adaptar-se e inovar constantemente. Empreender não é apenas sobre ter uma grande ideia, é sobre coragem de colocar essa ideia em prática, enfrentar os obstáculos e nunca desistir. Brian e Joe começaram com Loft e acabaram criando uma plataforma que mudou a forma como viajamos e nos hospedamos. E você? O que você poderia alcançar se desse o primeiro passo hoje? Acredite em sua visão, permaneça focado em seus objetivos e não tenha medo de falhar. Cada desafio é uma oportunidade para aprender e crescer. E então, o que você está esperando? Comece a transformar sua ideia em uma realidade agora mesmo. Gostou dessa história inspiradora? Então, inscreva-se no canal Mestres da Web e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que também está precisando dessa dose de inspiração e siga a Mestre nas redes sociais para mais conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo e inovação. Vamos juntos transformar ideias em grandes negócios. Até a próxima!